expressionismo foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX, principalmente na Alemanha. Ele veio como uma reação a tudo que era considerado racional, lógico e técnico demais. A ideia era expressar emoções intensas, muitas vezes angústia, medo, dor e desespero. O norueguês que pintou o grito, uma das imagens mais famosas da história, representa o pânico, a ansiedade existencial. Egon Schiele. Egon Schiele, 1890 e 1918, foi um pintor austríaco, uma das figuras mais marcantes do expressionismo europeu, conhecido por seu estilo ousado e provocador. Ele ficou famoso principalmente por seus autorretratos e nus com forte carga emocional e sexual. Suas obras frequentemente exploram temas como o erotismo, a angústia existencial e a fragilidade do corpo humano. Schiele foi aluno de Gustav Klimt e, apesar da curta carreira, morreu aos 28 anos durante a pandemia de gripe espanhola. Deixou uma obra intensiva e revolucionária. Seu traço era expressivo, com linhas angulosas e figuras alongadas, muitas vezes em poses distorcidas, desafiando os padrões estéticos da época. Entre suas obras mais conhecidas estão Autorretrato com o Braço Torcido, A Morte e a Donzela e diversos retratos de sua esposa Edith Hems, que também morreu na epidemia, grávida poucos dias antes dele. Eu vou falar sobre o pintor alemão Ernest Ludwig. Bom, as obras de Ernest mostravam a vida urbana de forma caótica e colorida. Suas obras eram influenciadas pelo cubismo e pelo fauvismo. Ele deu formas geométricas às cores e despojou-as de sua função decorativa por meio de contrastes agressivos com o fim de manifestar sua verdadeira visão de realidade. Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky foi um pintor russo considerado um dos pioneiros da arte abstrata. Ele acreditava que a arte deveria expressar sentimentos e espiritualidade, e não apenas representar o que a gente vê. Suas obras são marcadas por formas geométricas, cores vibrantes e composições que lembram uma espécie de música visual. Kandinsky se inspirava muito na música clássica, especialmente nas composições de Wagner, e via uma conexão entre sons e cores. Seu objetivo era fazer com que a arte despertasse emoções, quase como uma sinfonia faz com a gente. Entre suas obras mais conhecidas estão a composição 8 e Do Espiritual na Arte, que também é o nome de um livro em que ele explica suas ideias sobre a arte abstrata. Nascido no dia 7 de agosto de 1867, Emil Nolde foi um pintor e gravador alemão, dinamarquês, e foi um dos primeiros expressionistas membros do Jim Burke, e foi também um dos primeiros pintores de pintura a óleo e aquarela do início do século XX a explorar a cor. Ele é conhecido por sua pincelada e escolhas expressivas de cores. Dentre as suas obras, a gente tem o Flower Garden, Jardim de Flores, de Emil Nolde. Ele é uma explosão de cores vivas e sentimentos intensos. Nessa obra, ele expressa sua ligação profunda com a natureza. As flores não são pintadas de forma realista, mas sim com pinceladas soltas e cores vibrantes, quase como se estivesse dançando. Nolde ele acreditava que as flores tinham uma energia própria. Isso aparece no modo como ele mistura as luzes e sombras, criando uma sensação de movimento e vida. Essa pintura mostra como a arte pode transmitir emoções sem precisar de palavras. The Last Supper, A Última Ceia. Na obra The Last Supper, Emil Nolde ele faz uma releitura intensa da clássica cena bíblica. Ao contrário de outras versões que focam na harmonia e nos detalhes perfeitos, ele usa cores fortes e expressões dramáticas para mostrar as emoções do momento. Cristo está no centro, rodeado pelos seus discípulos, que parecem aflitos e inquietos. A pintura ele transmite tensão, espiritualidade e um sentimento quase de angústia de despedida. Nolde ele queria não apenas contar uma história, ele queria que o público sentisse o peso espiritual daquele momento. Próxima pintura, Holy Family. Sagrada Família é uma representação emocional e simbólica da família de Jesus. Emil Nolde usa uma linguagem visual carregada de sentimentos, com cores profundas e traços expressivos. A Virgem Maria e o Menino Jesus são retratados como uma aura de ternura e proteção, enquanto José aparece como uma figura silenciosa, mas presente. Diferente das pinturas religiosas tradicionais, essa obra tem simplicidade quase crua.
que aproxima os personagens da realidade humana, tornando a cena mais íntima e comovente. Essas obras elas fazem parte da fase em que Nodal ele estava fortemente envolvido com o expressionismo alemão, buscando expressar seus sentimentos intensos por meio de cores vibrantes e formas distorcidas. O Grito é uma das obras mais famosas do pintor norueguês Edvard Munch, criada em 1893. É considerada um ícone do expressionismo e uma das pinturas mais reconhecíveis da história da arte ocidental. Informações principais sobre o Grito. Artista é o Edvard Munch, ano que foi feita 1893, com várias versões pôsteres, incluindo litografias e outras pinturas. Técnica original: óleo, têmpera e pastel sobre cartão. Movimento artístico: expressionismo. Local: a versão mais famosa está na Galeria Nacional de Oslo, Noruega. A obra mostra uma figura andrógina com um rosto distorcido pelo desespero, gritando ou ouvindo um grito, em uma ponte contra um céu vermelho alaranjado. As linhas onduladas da paisagem reforçam o clima de angústia. Munch escreveu essa cena como uma experiência pessoal de ansiedade existencial. Munch escreveu sobre um momento de pânico que teve enquanto caminhava com amigos. Ele sentia um grito infinito atravessando a natureza. Esse sentimento de angústia e alienação é central na obra e no estilo expressionista, que buscava representar emoções intensas, muitas vezes perturbadoras. Rua de Berlim é uma obra marcante do artista alemão Ernst Kirchner, criada em 1913. Kirchner foi um dos fundadores do grupo expressionista Die Brücke, a Ponte, e essa pintura é um exemplo clássico do expressionismo alemão. Informações principais sobre Rua de Berlim. Artista Ernst Kirchner. Ano que foi feita 1913. Técnica: óleo sobre tela. Movimento artístico: expressionismo. Local: variadas versões e estudos da obra estão em museus como MoMA em Nova York. A pintura mostra uma rua movimentada de Berlim com figuras humanas estilizadas, principalmente mulheres vestidas elegantemente. Muitas delas são identificadas como prostitutas, cercada por homens em trajes escuros. As formas são alongadas, os rostos são sem emoção e o espaço urbano é distorcido, criando uma sensação de ansiedade e isolamento. Características marcantes: cores vibrantes e contrastes, principalmente o tom de rosa, roxo, azul e preto. Distorção das figuras humanas, como os rostos pálidos, olhos bridados e corpos alongados. Crítica à vida urbana moderna, mostrando o anonimato e a alienação nas grandes cidades. Forte influência do primitivismo e da arte não ocidental, algo comum entre os expressionistas. A obra transmite o caos, a tensão sexual e a desumanização da vida urbana. As figuras femininas dominam o espaço visual, enquanto os homens parecem passivos, criando um clima ambíguo da atração e ameaça. Kirchner, que vivia em Berlim na época, expressava sua própria ansiedade e desconexão diante a modernidade. Afinal, por que é importante estudar o expressionismo? Estudar o expressionismo é essencial para entender como a arte ela pode ser uma forma poderosa de expressar emoções, angústias e visões profundas do ser humano. Diferente do movimento anterior, o impressionismo, lembra? Que buscava captar a luz e a realidade externa, o expressionismo mergulhou no interior do artista, revelando sentimentos intensos e muitas vezes dolorosos. Ele surgiu como uma reação ao mundo moderno,
as guerras, as transformações sociais e a frieza da vida urbana. Artistas como Edvard Munch, Egon Schiele, Emily Noodle, Wesley Ken, eles deram voz, e outros também artistas, arte mais subjetiva, impactante e carregada de emoção. Por exemplo, Emily Noodle, que explorava suas obras o conflito interno do ser humano e a tensão entre a sociedade e o indivíduo, trazem cores intensas e formas distorcidas que nos fazem refletir sobre a condição humana. Com o expressionismo, a arte ela deixou de apenas retratar o que se vê e passou a mostrar também como você se sente, como nós nos sentimos. Por isso, estudá-la é compreender como a arte acompanha as mudanças da sociedade, como ela reinventa cada época e como pode nos ajudar a refletir sobre o mundo e sobre nós mesmos. O expressionismo ele não ficou preso ao passado. Ele ecoa até os dias de hoje, nas nossas músicas, nos filmes e nas nossas vivências. Quando escutamos canções como Number do Linkin Park, que expressa angústias de confusões anteriores, ou Calice de Chico Buarque, que traz a dor e a repressão social, percebemos que uma arte ela ainda serve como um grito de emoções profundas. Filmes como Cisne Negro ou O Farol também seguem essa linha de expressionista, ao mostrar o desequilíbrio humano de forma intensa, sombria e simbólica. Assim como os artistas expressionistas usaram cores fortes e distorções para mostrar o que sentiam por dentro, nós também podemos usar a arte, seja por música, pintura, cinema ou poesia, qualquer literatura, como forma de expressar tudo aquilo que não cabe em apenas uma palavra, ou palavras. Estudar o expressionismo é, acima de tudo, entender que o sentimento, ou sentir, também é um ato revolucionário.